Pessoal, mais uma noite alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão de carnaval. Falei com vocês que hoje seriam 2 vídeos, estou aqui novamente trazendo conteúdos pra vocês a respeito do nosso Botafogo de Futebol Regatas. E aí, aproveitaram o domingão de carnaval? Sei que não tem um canal de futebol brasileiro e sim de Botafogo, mas eu quero só deixar um recado aqui. Seu Edinaldo, você tá acabando com o nosso futebol, né? E o que eu falei hoje dentro do nosso giro de notícias, e os clubes que poderiam tentar melhorar o nosso futebol, tirando tudo das mãos da CBF, não pensam no futebol, né? Pensam cada um em si, não pensam na evolução do futebol brasileiro. Então, mais uma vergonha para o futebol do nosso país. Futebol eliminado no Sub-17, no Sub-20, que ganha o Pan-Americano, onde você só tinha ali seleções de quinta categoria nos pênaltis, jogando um futebol deprimente, e hoje foi eliminado das Olimpíadas de Paris 2024. Mais uma vergonha para o futebol brasileiro, mais um fato repugnante para o país que já foi o do futebol, que hoje não é mais o futebol, né? Convenhamos, um país que não ganha uma Copa do Mundo desde 2002, e você vê, cada vez que passa, outras seleções evoluindo, é bem capaz de a gente ficar 4, 28, 32, 50, 60 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, porque o futebol brasileiro não avança por culpa da CBF, e os clubes aceitam tudo. Vejam o nosso giro de notícias, que eu tô falando muito sobre isso, né? Sobre a liga que não vai andar. Mais uma vergonha para o futebol brasileiro. A única coisa que me orgulha aqui no nosso país é o meu Botafogo, e somente o Botafogo. Vamos lá. Cláudio Caçapa foi demitido da equipe do RWD Molenbeek. Mas o que tem a ver o Cláudio Caçapa com o Botafogo? Porque nas redes sociais você já viu ali muitos pedidos de volta Caçapa, volta Caçapa. Você entra na publicação do Molenbeek, você tem muitos botafoguenses pedindo a volta do Caçapa, muito pelo seu desempenho ano passado dentro do Botafogo, mas o seu trabalho no RWD Molenbeek foi péssimo. Caçapa jogou ali 28 partidas, teve 7 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 33%. O Molenbeek não vence uma partida há 8 jogos, está na 14ª posição da primeira divisão belga, com 22 pontos, dentro da zona de clubes que disputariam ali um playoff de rebaixamento. E muita gente já fala assim, demite o Thiago Nunes e traz o Caçapa para assumir o lugar dele no Botafogo, porque o Caçapa teria sido campeão com o nosso clube ano passado. Eu sempre falei aqui no canal e vou repetir algo que quem acompanha as lives pós-jogos, e isso desde o ano passado eu sempre falei aqui. Eu acho que com o Caçapa a gente teria um problema grande no momento que entrássemos numa sequência de derrotas. Porque ele pegou 2 semanas ainda daquele lastro do trabalho do Luiz Castro, né, da maneira de jogar. E o Caçapa é inexperiente como técnico. Pode vir a ser daqui a 1 ano, 2 anos, o melhor do futebol brasileiro. Mas hoje é um técnico inexperiente. E talvez na hora que chegasse uma pressão naquele momento, e ele não tendo participado da formação do time, não tendo participado de outras situações, talvez as coisas não fossem para um caminho positivo. Eu não acho que com o Caçapa o Botafogo teria nadado de braçadas até o final do Campeonato Brasileiro. Pelo menos eu penso assim. Não foi a não continuidade do Caçapa que não deu título para o Botafogo. Foram outros fatores, tanto é que a gente teve bons momentos com o Bruno Lage, depois péssimos momentos com o Lúcio Flávio Idem, depois péssimos momentos, só com o Thiago Nunes que nós não tivemos bons momentos no Campeonato Brasileiro, e eu não culpo o Thiago pelo que aconteceu na reta final da competição. Eu tenho um pensamento que o único que seria interino e que teria sido uma aposta, que o Botafogo poderia aí sim ter ganho brasileiro, seria com o Vitor Severino. Mas você tá falando de outro auxiliar, cara, mas é um cara que participou de todo o processo, estava junto com o Luiz Castro, era uma das cabeças pensantes ali, da maneira do Botafogo jogar, conhecia o elenco, conhecia as fragilidades do elenco. Então, se fosse para apostar naquele momento, rebobinando o filme de 2023, não seria com o Cláudio Caçapa que as coisas andariam. Pelo menos o meu achismo é esse. Não sei o de vocês, e aqui a gente tem uma tribuna livre, você pode opinar da maneira que quiser, eu também tô dando a minha opinião, mas eu não acho que com Caçapa as coisas teriam sido mais fáceis. Não sei mesmo, eu acho que se chegássemos em um momento ali de resultados ruins, ele poderia ter sido demitido também. Ainda mais pela falta de experiência, inexperiência que ele teria, e nós torcedores iríamos cobrar o John Textor, falar assim, aí, não quis gastar com técnico, tá, então estamos nos ferrando. A gente tá se ferrando no Campeonato Brasileiro porque você foi mão de vaca, não quis gastar com outro técnico, você quis apenas colocar um interino. Iríamos nessa linha. Eu tenho certeza
E se o Caçapa perdesse 1, 2 jogos seguidos, nós teríamos essa linha de raciocínio. Pelo menos eu vejo assim, mas boa sorte pro Caçapa, é um cara muito gente boa, que brilhe na carreira como técnico, pelo menos lá na Europa, aqui no Brasil, se nos enfrentar, que não consiga bons resultados, e que quem sabe no futuro próximo ele possa sim ser um técnico para o Botafogo. Mas continuo aqui com meu apoio total para o Thiago Nunes, mesmo contestando o trabalho dele, eu espero que ele consiga arrumar o time, faça com que o time renda, jogue muita bola, porque a gente precisa de vitórias. E na outra quarta, sem ser quarta-feira de cinza, na outra já tem final na altitude, primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores. Mas é isso, Caçapa demitido do RWD Molenbeek, um dos times da gestão John Textor, esse lá da Bélgica. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Amigos, saiu essa aqui, é uma planilha que foi feita pelo perfil DataFoot, que fez ali um levantamento sobre todas as negociações que cada clube gastou nessa janela de transferências do futebol brasileiro. O Botafogo é o terceiro time que mais gastou nesse ano de 2024. E lembrando, deixando bem claro, que o Botafogo, ele, nesta planilha colocada que eu estou mostrando para vocês, não está o valor de 20 milhões de euros a respeito do Luiz Henrique, sim 16 milhões de euros, porque você tem os bônus e eles não colocaram os bônus em nenhum dos clubes a respeito ali de todos os detalhes. O Botafogo foi o terceiro clube que mais gastou na janela. O primeiro foi o Corinthians, com 125 milhões de reais. O segundo, o Flamengo, com 121. O Botafogo, com 116. O Vasco, com 95. O Palmeiras, com 87. O Atlético Paranaense, com 81. E o São Paulo ali, com 55 milhões. Aí depois outras equipes, vocês estão podendo ver aqui nessa planilha que eu estou deixando aqui na tela e vou deixar durante todo o conteúdo. O Botafogo contratou 9 jogadores nessa primeira janela. E alguns gastando para você adquirir direitos econômicos e outros você teve que pagar apenas luvas e salários. O Botafogo contratou nesta janela a última e mais recente contratação, Damian Soares. Você não teve custos, apenas salários e luvas para o jogador. Pablo, que você também não teve custos, vai pagar apenas um salário entre 60% e 70% para o jogador. O lado que eu apurei é um valor de 60% sobre o salário e a galera que cobra o Flamengo coloca ali um pouquinho acima de 60%, então cada um com uma apuração diferente. O Luiz Henrique, o Botafogo gastou 16 milhões, aproximadamente 86 milhões de reais nesse atleta, isso sem os bônus, e com os bônus 20 milhões de euros. John, que o Botafogo gastou 5 milhões e 800 mil reais. Você teve o Jefinho, que veio de graça, veio por empréstimo. Lucas Halter, o Botafogo gastou 7 milhões de reais. Alexander Barbosa veio de graça, só com o Botafogo pagando salários e luvas. Jefferson Savarino, o Botafogo gastou 13,100 milhões de reais. E claro, se a gente puder colocar ainda mais alguns valores de que o Botafogo gastou 1,2 milhão para trazer o Newton, o Botafogo gastou mais 5 milhões para comprar o Carlos Alberto junto ao RWD Molenbeek. Se a gente pegar em números reais, pegando todos os gastos que o Botafogo teve na temporada, o valor dá mais do que esse colocado pela página. O Botafogo gastou ao todo 139 milhões e 200 mil reais, pegando, evidente, que eu estou falando aqui, 20 milhões de euros em relação ao Luiz Henrique e também os gastos com os outros atletas que a gente teve nesta janela. É uma janela histórica para o Botafogo, claro, por ter contratado o Luiz Henrique e talvez a negociação mais cara da história do futebol, talvez não, a negociação mais cara em números absolutos da história do futebol brasileiro. E a grande pergunta, vem mais por aí, TF? Vem. O Botafogo está no mercado, atrás de jogadores, conversas que podem ser com atletas que você não tem que pagar nada pelos direitos econômicos e algumas outras que você tem que pagar alguma coisa por direitos econômicos. O Botafogo deve gastar mais um pouco nessa janela de transferência. A tendência é essa, segue no mercado, atrás de possibilidades. E aquilo, mesmo quando você traz um atleta sem custos, você também gasta, porque você tem luvas a serem pagas, E a gente nunca coloca essas luvas aqui nas apurações, mesmo como atleta a custo zero, Porque é mais ou menos você tá pagando, ao invés de pagar para um clube, você tá pagando para o atleta quanto que ele vale. Então o Textor realmente prometeu uma janela agressiva, cumpriu uma janela agressiva, com o Botafogo gastando muito. Agora, está nas mãos de Thiago Nunes esse elenco. Claro, com ainda algumas carências. Precisamos de meio-campista, precisamos urgentemente de um camisa 10 e precisamos que esse time encaixe o mais rápido possível. Lembrando que ainda faltam 2 jogadores que eles vão chegar na segunda janela, caso não consiga a liberação imediata, que são
Igor Jesus e também o Alan. Tamo juntos, beijo, 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias. Talvez 5 ou 7 da manhã, porque amanhã ainda é feriado e a galera vai acordar um pouco mais tarde, talvez eu coloque às 7 da manhã nosso giro de notícias de amanhã. Aí depois ali por volta de 1 hora, 2 horas o nosso almoço com o TF, ali por volta das 8, 9 horas da noite o nosso Noite Alvinegra. Valeu, fui! Compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, tamo sempre. Fogo neles, valeu!